Olha aí, dois pesos sem medida chegando, debutando em 2026. Você que está acostumado aqui a acompanhar o videocast de música pesada na Rádio de Minas também está acostumado a ter logo uma abertura minha aqui, um destaque e depois eu chamo o convidado. Só que hoje a gente começa com uma edição especial, porque nós estamos em 2026, mas ainda há resquícios de 2025. Mas primeiramente, Pedro Jaué. Opa! Que já é figurinha carimbada aqui, bem-vindo mais uma vez, velho. Tamo aí, hoje vamos falar dos destaques do que aconteceu de bom em 2025, né? É isso, Foi um ano muito bom pra quem curte metal, hein? É um ano, assim, que pra quem saiu de casa pra adquirir material, pra ir em show, pra comprar, ou pra quem ficou em casa ouvindo discos que foram lançados, cara... A safra de 2025 rendeu muita coisa, não rendeu, velho? Muita. É tanta coisa que tem muita coisa que eu só fui descobrir agora que eu fui pesquisar as bandas aí e ver, dar um resumo, né? E a gente teve o desafio aqui, né? Você tá ligado, você tá ligada também quando a gente, das antigas lá, Road Crew, Brigade, que fazia logo no começo do ano uma edição especial, os melhores do ano anterior, independentemente de qual ano seja. É o que nós vamos fazer aqui, por isso que não tem destaque, que nós já vamos direto para essa lista. A Tati também viria, a Tatiana Nikolski, mas por questões de logística, infelizmente, não pôde comparecer. E a nossa questão aqui é o seguinte, como é que nós vamos dissecar o que a gente acha que foi melhor? E é difícil, essa palavra melhor é pesada, né, velho? Porque a gente vai falar aqui alguns discos, eu acho até melhor dizer aqueles que a gente gostou mais. Porque é tanta coisa que foi produzida. Eu confesso pra você, se eu ouvir 30%, 20% do que foi lançado de metal no mundo, especialmente no Brasil, eu acho que não dá pra dizer. Muita coisa, velho. É muita coisa. Eu acho que 20% é até muito. Eu tô sendo animado, né? Tô sendo animado, tô sendo aqui positivo. É muita coisa. Então a gente vai naquilo que a gente ouviu, que foi lançado em 2020, que a gente pirou e falou assim, velho, pra mim, esse daqui é um dos melhores do ano. Se ele é ou não é, para ouvidos alheios, aí é outra discussão. Essa aqui é a nossa lista do que a gente ouviu, do que a gente pirou e que a gente achou muito foda. Vou começar aqui. Então o nosso lance é o seguinte. Primeiro, discos internacionais. Depois, discos nacionais. Depois, shows. E aí, show pode ser nacional e internacional. E pra finalizar, tem o peido na farofa. Peido na farofa. É o peido na farofa. É aquilo que houve de negativo no ano do metal. E cada um tem o seu, pode ser o mesmo ou não. A gente não combinou, né, velho? A gente começou a dar uma pitadinha um na cola do outro aqui quando ele chegou, mas eu não sei quase nada que ele escreveu, não sabe nada que eu escrevi também. Mostrei quase pouca nada. coisa, aqui vai ser tudo ao vivo. Na hora. Você vai ficar sabendo junto comigo e com ele. Vou começar então com o meu primeiro destaque aqui, né? O 5º lugar de lançamento de disco internacional. Eu vou direto para a Alemanha com o disco do Sodom, The Arsonist, que foi lançado, deixa eu ver a data aqui, no dia 25 de junho de 2025. Por que eu coloco ele no 5º lugar dos 5 discos que eu achei mais legais do lado internacional em 2025? Porque ele é simplesmente a mesma coisa do que o Sodom vem fazendo desde quando o Sodom é Sodom. Então, se você imaginar uma banda que já tem quase 50, mais de 40 anos de existência, que consegue gravar um disco de thrash metal com uma pujança violenta, com um trabalho muito legal de gravação, letras, que é bem a temática de guerra mesmo, né? Eu já até destaquei esse disco quando ele foi lançado no decorrer do ano aí, aqui em algum Dois Pesos. Muito essa questão de trazer uns detalhes ou outros que envolvem a temática de guerra, mas a sonoridade. Thrash metal continua na veia. O Sodom é uma banda que não decepciona. Mentira, já decepcionou lá atrás, né? To Death Do Us Apart, aquelas coisinhas lá, gravado Masquerade in Blood, gravada lá no começo dos anos 90, que não é tão bom assim quanto o restante da discografia, mas depois eles se reencontraram. E essa gravação com o Frank Blackfire nas guitarras, né, aquele que gravou os álbuns emblemáticos, né, da fase ali oitentista do Sodom, e também gravou com o Creator e tal, puta guitarrista, e você vê a mão dele ali, né? Então eu coloco no 5º patamar, no 5º lugar aí, como os discos mais legais, internacionalmente falando, lançado em 2025. Qual que é o seu 5º lugar, Joé? 5º lugar. Aí antes de eu falar o disco,
eu queria só explicar um critério Lá vem que ele. eu usei. Porque existe os melhores discos e os discos que eu mais escutei. Que não necessariamente o disco que eu mais escutei são os melhores, ok? Por quê? Eu digo isso porque meu quinto lugar é o Midnight, dos Estados Unidos. É o melhor disco do Midnight? Não, na minha opinião, não. Que é o Still Rushing and Disgusting. Não é o melhor disco do Midnight, de longe. Mas o Midnight é uma banda que eu gosto muito. E aí eles lançaram um disco novo. E, pô, Midnight lança disco novo, aí pra mim é o evento do ano, entendeu? Então eu coloquei eles como quinto lugar, levando o critério... Pelo carinho que você tem com a banda. Pelo carinho que eu tenho com a banda, por ser um disco que eu escutei muito, mas não é o melhor disco do Midnight. Mas tá aqui no meu quinto lugar. E nesse critério, você ouviu coisas melhores que esse disco, que não estão na lista dos 5, é isso? Ah, tem. E aí você botou mais por carinho mesmo. Eu coloquei gosta mais por pra carinho, caramba, porque... Se lançar disco novo, tá na sua lista. Tem umas bandas que eu procuro ter tudo que eles lançam. Material físico. Entendeu? E o Midnight é uma delas. Então, se o Midnight lança uma coisa nova, aí eu já tô correndo atrás. E hoje em dia o pessoal tá lançando muito, tipo, pré-view, né? Lá nas plataformas. E aí eles fizeram isso, então eu escuto uma música aqui, uma música ali, aí depois, dia tal vai lançar, então você fica naquela expectativa. Então foi um disco que eu escutei muito. É um disco bom, mas não é o melhor do Midnight, mas tá aqui no meu quinto lugar. O curioso é que o Jaué, com o Luiz Figueiredo, eles trouxeram o Midnight pra cá, né? E nos anos 2000, né? A gente trouxe eles na época que eles estavam lançando o Satanic Royalties, e agora eles vão vir esse ano no Brasil comemorando 20 anos do lançamento do disco. Já emenda então, Jaué, com o seu quarto lugar. Meu quarto lugar. Aí eu vou colocar uma banda aqui muito inusitada, que eu conheci esse ano. Eu tenho um amigo que eu conheci lá na Europa, quando eu morava na Estônia. Ele é indiano, mas mora lá na Estônia. A gente se conheceu lá na Alemanha, uma coisa de doido. E aí... Já sei qual banda que é. Você Não, me explicou, né? Não? Não. Você me falou dela? Ah, então tá, vai. E aí, esse cara, ele é uma... como é que eu posso dizer? Ele é um grande divulgador, vamos dizer assim. Então certo. O cara, ele coloca umas bandas lá, e uma dessas bandas que ele colocou é uma banda lá de Copenhague, na Dinamarca. É uma banda de heavy metal ali, um rock heavy, black heavy metal, que chama Scimitar. É uma banda desconhecida. Você me falou dela, mas eu não cheguei a ouvir mesmo, não. É vocal feminino, pegada anos 60 com uma pegada mais de metal, umas baterias, umas partes metranca. Então é o disco que chama Scimitar, a banda, e Cemitário 1. É o meu quarto lugar. Quarto lugar. Eles são de onde, você falou? Eles são lá de Copenhague, na Dinamarca. O meu quarto lugar vem também dos Estados Unidos. E é uma banda que, se você gosta de death, provavelmente você já ouviu falar. Especialmente na fase do Human, um pouco pra frente ali, que é o Gruesome, que lançou no dia 6 de junho o disco Silent Echoes, que se você pegar esse disco e colocar pra ouvir, você vai falar assim, véi, se o Chuck Schuldiner estivesse vivo, ele provavelmente estaria fazendo algo parecido com isso. E eu, particularmente, sou fã pra cacete de death, de qualquer fase. Gosto mais da fase inicial. Mas qualquer fase do death me agrada. Eu gostei muito desse disco. Muito. Porque tem umas passagens que realmente fazem muito a cara do death. Então, eu volto muito no Silent Echoes pra colocar no quarto lugar, que eu gostei desse disco pra danar, velho. Ainda bem que você falou desse disco, porque ele não tá na minha lista, mas ele é um dos grandes discos aí do ano. Pode ouvir, velho. E se não tiver ouvido, eu acredito que você já ouviu. Agora, voltando pra mim ainda, vamos pro terceiro lugar, né? Qual que é o meu terceiro lugar, então? Que a gente vem aqui, vai daqui, vem aqui, vai dali. Meu terceiro lugar também continua nos Estados Unidos. E é uma banda que você tá me com surpreendeu. Panelinha com os Estados Unidos? Pois é, velho. Tô parecendo aquele tio Sam Mequetrefe, né, velho? Não consigo sair de lá, não. Não, mas o meu primeiro foi alemão. Eu que falei do Midnight, que é dos Estados Unidos. É verdade. O Parabellum, do Testament, foi um disco que me surpreendeu horrores. Eu fiquei impressionado no sentido de que, puta que pariu, velho. Eu nunca vi o Testament tão death metal na minha vida.
Tem um disco deles que não tem solo, que é só riff, que é bem ruinzinho, dos anos 2000 ali, mas tem algumas coisas ali também bem death metal. E um dos destaques que eu cito para colocar esse disco em terceiro lugar chama-se Chris Dovas. Esse camarada, velho, o que ele faz no kit, ele é baterista, o que ele faz no trampo de batera dele nesse disco, velho, é absurdo. Absurdo. Aí os outros 4 são aqueles lá da formação já clássica, né? O Eric Peterson, o Alexis Skolnick, o Chuck, né? O Chuck Berry, o vocalista, e o Steve George, que acabei de falar agora, e também gravou, o baixista gravou esse disco. Só que na formação de George tá desde 2014. Os outros 3 são desde a formação original. Eles até tocaram em BH, Tocaram em BH. E esse baterista chegou agora. O cara é novo, velho. Mas ele é um monstro. Ele é um monstro. Eu acho que o impacto que ele tá dando na cena, velho, é muito parecido quando Sepultura contratou o Jean Dolabella. Jean Dolabella. O que agora foi pro Slipknot. O que não foi pro Slipknot. Não, é o... Foi pro Slipknot. Bom, é esse camarada aí. Esse camarada aí, fortinho. Fortinho. Mais novo. Acho que o impacto que esse cara causa na cena é mais ou menos esse. Porque... Eloy Casagrande. Um monstro. O que ele faz com o kit o coloca na minha lista de melhores gringos no terceiro lugar. E o seu terceiro lugar, Joel? Aí o meu terceiro lugar vai vir uma banda que a gente já conversou sobre ela uns dias atrás, que também é uma banda que eu conheci por acaso, fui num show lá fora e assim, quando eu vi os caras esperando nada, assisti o show assim de boca aberta. Falei, que loucura que é essa? E os caras lançaram um álbum ano passado e eu coloquei aqui na lista, meu terceiro lugar. A banda lá de Estocolmo, na Suécia, toca ali um black slug ali. Hoje em dia é tanta mistura esses estilos, né? É difícil até da gente definir. Porque eu escutando, eu escutando, eu falo assim, não, isso é X. Aí você vai ver, a banda é Y. Pô, que loucura que é essa? Mas é uma banda que chama The Gift is a Curse. Esse aí que eu achei que você estava falando do outro. Foi esse que ele me aplicou. Massa, som massa, velho. E o álbum chama, não sei se eu vou falar direito, mas chama Air, que é H-E-I-R. É uma banda... Air, é de herdeiro. Isso aí. Banda muito boa, recomendo também que vocês conheçam. E totalmente fora da curva, assim. Eu não vejo muita coisa deles em grandes festivais nem nada, mas é uma banda que me impressionou muito quando assisti ao vivo. E depois que eu comecei a acompanhar, esse novo álbum deles também ficou muito bom e eu coloquei aqui em terceiro lugar. E já emenda com o seu segundo lugar, então. Aí o meu segundo lugar é uma banda que, assim, também é uma loucura. Chama Igor, com 3 R's no final. Velho, botou isso aí seguro, que esse cara então, trouxe. Aí o que acontece? Essa é uma banda que, tipo, ou você ama ou você odeia. Por quê? Porque é uma banda totalmente louca. Noise industrial, com eletrônico, aí coloca música erudita com black metal. É muito louco. É muito louco. Essa banda, primeira vez que eu escutei na minha vida, eu fiquei assim... Eu que loucura assim. que é essa? Eu continuo assim. O álbum que eles lançaram que chama Amen. Só que o que me pega no Igor, que eu coloquei, que me fez colocar um segundo, ó, pra você ver, segundo lugar. Isso é, pô. Pô, passou na frente desses outros 3 aí. Pô, É porque, velho, eu acho muito doido a criação dos caras. E esse é mais um caso aqui que eu fui acompanhando a criação. Porque eles foram postando vídeos e tal, então os caras pegam uma britadeira e tocam uma nota no piano, aí eles vão incorporando na música. Aí pega não sei o que, um coro erudito, um violino, não sei o que. Aí no final, dá uma mistura que eu curto, cara. E eu não gosto de eletrônico, não gosto muito de noise, eu não gosto muito dessas coisas, não. Mas o Igor é uma banda que a mistura pra mim dá certo. A ponto de você ter colocado no segundo lugar. A ponto de eu ter colocado no segundo lugar, cara. Meu segundo lugar, ele vai lá pra Noruega. Então ele saiu dos Estados Unidos. Saiu dos Estados Unidos. Né? É black metal, tá feio, né? Noruega é black metal, hein? Pior que não. O trem lá tá feio. O trem lá tá tão feio que eu mesmo resolvi sair de lá. Dei uma passadinha lá com 2 bandas e falei, não, isso aqui não dá não. É muita gente doida nesse país, velho. Putz grila. E brincadeira à parte, eu vou falar aqui do disco Silt Skin do Blood Red Throne. Que é death metal clássico com assim, old school death metal,
bem nessa linha noventista, com uns breakdown que você para e fica batendo cabeça o tempo todo, uma música atrás, vocal trabalhado pra cacete. Aí também movido porque no ano anterior, no final de 2024, eles tocaram aqui em BH e foi um puta show de death metal na sua essência. E eu coloco esse disco em segundo lugar por causa disso, porque é muito legal você ter bandas fazendo som de velha guarda sem que eles façam parte dessa própria geração. Isso me fascina muito. Os caras tudo nerd. Isso me fascina muito em old school death metal, cara. O que tem de banda, Skeleton Remains, que tem de banda que faz som da velha guarda sem viver aquilo, sem ter vivido aquilo porque são mais novos, né? Não é nem questão de uma questão ou outra, é questão de idade mesmo, nasceram depois, mas o death metal tá neles, né, cara? E esse disco do Blood Red Throne eu gostei pra cacete. E eu emendo agora, né? Eu vou falar meu primeiro, né? Eu comecei falando... Isso, agora então eu já emendo, você já foi o seu segundo, Você já falei meu segundo, que isso. foi o... Então agora eu emendo com o meu primeiro. Polêmico, Igor. O meu primeiro, já vou mandar um abraço pro Marquinhos Divine Death, que adora black metal atmosférico, né, Marquinhos? Não, você não gosta, né? Eu adoro. E eu vou colocar em primeiro lugar essa banda que a minha relação com ela é mais ou menos o que o Pedro falou com Midnight, que é o Der Weg einer Freiheit, que é essa banda alemã, que esse ano, se tudo der certo, eu vou ter a sorte de pela primeira vez vê-los tocando, e lançaram esse ano um disco, velho, que também não faz parte dos meus favoritos. One Steel, pra mim, é o disco mais poderoso, o primeiro homônimo também é muito foda, mas esse chama Inern, que foi lançado, até não falei a data do Bloodhead, velho. O Bloodhead foi no dia 5 de dezembro. Curioso isso, né? Finalzinho foi do no ano, né? Finalzinho do ano. E eu ouvi pra caramba esse disco, velho. Pra caramba. Assim que saiu, né? Claro, né? Falei aqui que eu ouvi pra caralho. Ouvi sim, ouvi muito. Mas ouvindo de um mês pra cá. De um mês pra cá. Uma semana ouvindo direto. E o Inern do Der Weg einer Freiheit foi no dia 12 de setembro. 2 de setembro. E eu ouvi pra danar também. É black metal atmosférico, vai ter aquelas camadas etéreas, aquela coisa que sai da sonoridade, de repente volta, músicas longas, 10 minutos e tal, vocal rasgado, guitarra que te transporta pra tudo quando você quiser, que é lugar, e esse batera. Thomas alguma coisa. Esse cara é monstro. E ele é isso, aquele carequinha de óculos. Você pira. Parece uma máquina. Parece uma máquina, velho. Eu sou fascinado com essa banda. E pra mim tá em primeiro lugar o disco mais foda lançado em 2025 na esfera internacional. E o seu primeiro lugar? Aí o meu, eu vou lá pra Alemanha / Espanha, que é uma banda que circula ali nos dois países, que é o Sigyn, não sei falar direito, Sigyn, que lançou aí o Hellgin Combat, uma banda aí de death thrash, muito boa também, que eu já escuto há muito tempo, e eles lançaram esse álbum, que foi um dos álbuns que eu mais escutei no ano todo. Eu não tô falando de data aqui, porque eu não coloquei isso na minha cola, mas esse disco ele saiu na primeira trimestre do ano, se eu não me engano, então eu tive tempo para escutar. E foi um dos que eu mais escutei, assim. Então ficou aqui no meu primeiro lugar. Só que antes da gente sair dos internacional, eu queria fazer umas menções honrosas aqui de uns discos que eu escutei muito. Faça! E eu não vou entrar em detalhes, só vou falar o nome deles aqui. Um é o Armon Lord, com o Sacrosanct Demopath. O Perdition Temple dos Estados Unidos. Sim. Com o Maligno de Apoteose. Essa banda é doida demais, velho. É o pessoal Angel Corpse, né? O cara do Malevolent Creation que tocou aqui em BH junto com o Chris, é o batera, ele também toca neles. Uma banda que esse ano foi um dos melhores shows, que é o Imprecation, com o Vomitum Tempestas. Esse show foi foda mesmo. Fodaço. Nossa, e negro, né? A mistura ali do Blasphemy com o God Penis, que agora os caras já até morreram e tudo mais, que é o Blasphemo God Christ com o Bestial Abominator. Que foi minhas menções honrosas aí. Já que ele separou menções honrosas, ele me pegou desprevenido, eu não consigo pensar imediatamente, não escrevi nada de menção honrosa, mas eu posso citar o Warbringer, que lançou um disco legal pra caramba esse ano, que eu não vou lembrar o nome dele aqui, o Benediction,
também lançou material novo Sim. esse ano que ficou espetacular, mas não vão entrar nessa lista. Mas aproveita aí agora então e já debuta na sua lista dos 5 melhores, ou o que você mais gostou, melhores é meio pesado falar, né? Mas o que você mais gostou do ano de 2025 na esfera nacional. Brasilzão. E aí é importante você falar isso, porque a gente vai listar aqui do quinto pro primeiro, mas não necessariamente esse número faz muito sentido, beleza? Então, assim, eu não vou colocar que o quinto é pior ou melhor que o primeiro, nem nada. Tá tudo ali, beleza? Só que eu só coloquei na ordem. Certo. E aí eu vou abrir o meu quinto lugar com o grandíssimo, maravilhoso Velho, que é o Vingança às Bruxas. Um grande abraço aí, a galera do Velho, Thiago e Thiago, brothers aí. E, assim, um disco... como ele mesmo coloca lá nas falas do encarte, né? É um disco que ele teve mais tempo para fazer, para pensar, para gravar. Então foi uma coisa não feita às pressas. Então foi um trabalho mais bem feito, vamos dizer assim. Que eu tô colocando isso, que é o que o próprio Thiago Carronte coloca no encarte. E o resultado ficou muito bom. Então, assim, o Velho já é uma banda que eu curto pra caramba, todos os dias também. É uma das bandas que eu procuro sempre ter tudo. E eles agraciaram o ano com esse lançamento. Foi muito bom. Ó, eu não vou falar desse disco agora. Não vou falar desse disco agora, mas aguardem. E vou pro meu quinto lugar, que é o Inferno Nuclear com Amazônia em Chamas. Que foi lançado no dia 12 de maio desse ano. E por que eu coloco ele no quinto lugar? Eu, diferentemente do Pedro, eu vou nessa ordem mesmo, tá, gente? O quinto eu gostei, o quarto eu gostei mais do quinto, o terceiro eu gostei mais do segundo, e por aí vai. Eu vou na ordem do que eu gostei mais mesmo. E não é de relevância, mas aquilo que eu gostei mais. O Inferno Nuclear eu achei muito foda, porque thrash metal, tocado com raiva, tocado com ódio, e tocando também em feridas. Amazônia em Chamas, um contexto político, de crítica social absurda, e de sonoridade, que também tem coisa de brasilidade metaleira ali. Você tem até uns batuquinhos ali, meio QZD, quase roots, que eu particularmente não gosto, mas eu não gosto porque é excesso, né? O excesso dessas coisas não fica muito legal. Mas do jeito que foi colocado aqui no disco, tá aceitável. Se colocasse um pouquinho mais, vai dizer, irmão, para! Mas do jeito que foi colocado, do jeito que foi colocado, ponto. Foi audível, deu de boa, mas a parte trecheira, meu filho, é pra dançar. É música pra dançar. E aí é meu quinto lugar, agora eu falo do quarto, né? Então eu já vou pro quarto lugar nacional, o quarto disco que pra mim merece destaque no cenário nacional, que é o Open the Coffin, lá do Rio Grande do Norte, que o nome é lindo, cara, é Once Dead, Always, como é que é? Once Alive, Always Dead, lançado no dia 15 de outubro de 2025, né? Uma vez vivo, sempre morto. E a temática do Open the Coffin é muito massa, porque é sempre abordando a morte e as coisas que envolvem os cemitérios da vida. A temática sempre permeia em torno da morte. E é um disco, e musicalmente falando, tem muito de escola sueca. E a produção do disco, a gravação, assim, quando a gente fala produção e gravação, é chover molhado, né? Porque se você vota como melhores, fatalmente isso aí também tá em altíssima qualidade. Da obra, é o conjunto da obra, altíssima qualidade. Então eu gostei muito desse disco, meu quarto lugar, Open the Coffin. Once Alive, Always Dead. A única certeza da vida é a morte, né? Que nós Exatamente. temos. O meu quarto lugar, eu vou colocar um split aqui, mas também muito em consideração ao que a banda vem produzindo e fazendo. Só que esse ano eles lançaram somente esse split, mas eu acho que é uma banda que merece estar aqui. Então meu quarto lugar é o Tormentador, Pode crer. Que é o split com o Godsmack, Caralho. com o Altares em Chamas. Aí vou entrar mais ou menos naquele mesmo caso do Midnight, né? Como é um split, não é um álbum, o álbum mesmo. Full, né? Não é um full. Mas a banda vem produzindo bastante. Eles fizeram shows esse ano aqui em Belo Horizonte. Eu fui nos dois, inclusive. Eu vi um de fuder. Espetacular. E eles estão numa crescente foda, conquistando um cenário nacional e internacional. E os caras também, tudo brother também, estão na correria aí, igual todo mundo. Então eu decidi mencionar eles, mesmo sendo um split.
Tormentador com God Same. God Same também é uma banda muito foda, mas não vai entrar aqui muito no caso, porque eu tô falando de banda nacional, então eu vou focar mais no Tormentador. Esse foi seu terceiro ou foi o... Esse foi o meu quarto, né? Esse quarto. Foi o quarto, então já emenda com o O terceiro. meu terceiro. Meu terceiro é um disco que também saiu ali no segundo semestre, né? Que é o Evil Cut. É uma banda lá do Sul, que agora tá aqui em BH, tem baixista lá do Nordeste, então é uma banda do Brasil, vamos dizer assim. Eles lançaram aí o Triumph of Evil. E, pô, o Evil Cut é uma banda que eu já curto há muito tempo, antes de conhecer os caras. E esse disco novo, a sonoridade da banda continuou foda. Assim, como eles sempre foram, mas um fato muito interessante que, assim, né, me fez também considerar. Pô, os caras foram fazer uma turnê fora e fizeram o lançamento ao vivo do disco. Tipo assim, os caras em cima do palco lançando o disco. E, pô, quem que eram os caras? Era o Hell Butcher, que é o do Hell Butcher, que tocou no várias bandas, os caras do Nocturnal. Então, tipo assim, bandas fodaças saudando uma banda brasileira lá fora. Então, isso foi muito massa. E o som da banda também é muito foda. Então, esse foi meu terceiro lugar. Terceiro lugar. Agora eu vou pro meu terceiro. Meu terceiro lugar envolve uma das pessoas que, pra mim, são das mais representativas para o cenário mineiro, primeiro Belo Horizontino, depois mineiro, depois brasileiro e quiçá mundial. O poeta maior do cenário de BH e com o resto que eu disse, das pessoas mais importantes, o que seria do metal de Minas Gerais sem a existência de Vladimir Korg? A coisa seria muito diferente para um sentido negativo do que ela realmente é. Então a entrega e a disposição, a contribuição de Vladimir Korg para o metal brasileiro vem lá dos primórdios, com o Chacal, com o The Mist, com trabalhos que por aí tenha participado. E que bom que chega 2025 e ele lança mais um disco. Deixa eu pegar a data aqui bonitinha para te passar aqui quando é que foi que saiu o... Cadê? 7 de novembro. 7 de novembro, Dark Side of the Soul, do The Mist. Né? Depois de muitos anos, mas põe muitos anos nisso, o The Mist lançou um disco novo, tendo como da formação original ou próximo dela, porque até de Fantasmagória para Hangman Tree também tem alteração, tem o Vladimir Korg, é o único remanescente. Mas soube escolher, soube montar uma banda que tem todos os integrantes como professores. Baixista da aula, guitarrista da aula, baterista da aula. São músicos que entregaram um trabalho que, em termos artísticos e falando da proposta que o The Mist porque é thrash metal, mas é um thrash metal que sempre tem alguma coisa que foge um pouquinho, sempre foi assim, um pouquinho da linha. E aqui, nesse caso, ele tem mais melodia. Em alguns refrões, tem coisas que fazem com que o som seja mais moderno, mas não deixa de perder a sua essência de thrash metal. Ele é melhor ou se compara, na minha opinião, com Fantasmagória e Hangman Tree? Não tem comparação, mas é uma alegria saber que em 2025, com todas as merdas que as pessoas passam, e eu tenho certeza que o Korg também passa as dele, conseguir montar um time foda para lançar um disco espetacular. Na minha opinião, repito, não se compara com o que foi feito no passado, mas entregou o que satisfez, na minha opinião, a muitos dos seus fãs. Talvez não na plenitude, mas entendendo que tá ali. E aí, quando vai pro lado do Korg, que é quem escreve, quem pensa e quem canta, aí sim é nota 10, cara. É nota 10. O disco é conceitual, ele entra com partes do corpo que fazem analogias a comportamentos. Eu vou trazer o Korg aqui. Ele já tinha combinado comigo que quando saísse ele viria aqui. Então eu vou trazer o Korg para explicar melhor. Mas a inteligência dele, em termos de criação, tá ali. E por isso eu coloco em terceiro lugar. Mas o importante da banda ainda, né, tá produzindo, tá nativa, é a nova geração conhecer também, né? Sim, claro. E isso pirar é também, bom. Né? Inclusive eu fui ver o The Mist pela primeira vez na minha vida só esse ano, ao vivo.
É mesmo? É. E aí, vamos lá pro segundo. Terceiro, seu terceiro. O terceiro meu foi o Evil Cut. Segundo agora. E aí, o meu segundo lugar é uma banda lá do interior de São Paulo, que hoje em dia também já tá desmembrada, né? Mas ali as origens é do interior de São Paulo. E foi uma banda muito importante na minha vida, porque meus primórdios, quando eu comecei a tocar, tinha banda de death metal. E aí, pô, primeira vez que eu fui tocar fora de Belo Horizonte, lá fora de Minas, né? Lá em São Paulo, foi com essa banda. E os caras, brothers pra caramba, até hoje. Depois a gente lançou coisa junto, os caras mixando coisa da minha antiga banda e tudo. E aí a banda um belo dia acabou. E os caras me voltam. Não foi ano passado, voltaram já tem um tempo já. E eles lançam um material ano passado. Quem voltou foi só o baterista, né? Que é o Ophiolatry. Pode crer. Banda lá do interior de São Paulo, lançaram o Serpentes Verdict. Death metal, né? Brutal death metal. É massa foi, mesmo. Assim, eu vi isso disso também, é bem bom. Uma das bandas que eu mais escutei na minha vida inteira, uma das minhas maiores influências mesmo, como metal, como música, como tudo. E foi uma grande surpresa a banda tá nativa de novo e ter voltado, lançado o álbum. Então, pra mim, foi um dos melhores do ano aí. Aí esse foi o seu segundo. Meu segundo. Então já emenda com o primeiro. Não, ou eu falei o segundo? Não, agora eu falo meu segundo. Agora você fala o segundo e depois volta em mim. É? Porque eu fui criar essa regra e eu mesmo tô confuso com ela, cara. Putz grila. Então vamos lá. Então, Na verdade, você vai falar o segundo e já emendar o primeiro. Emendar o primeiro. Então é isso. O meu segundo lugar vai para Unholy Retribution do Violator. Por quê? Eu vou pegar a data dele aqui também, que a gente decora uma coisa, decora outra. Umas são fáceis. Eu não tô falando data de nada fáceis de decorar. Mas acho que o Violator foi finalzinho agora, do recente, ano, né? Final do ano aí. Foi, não, 5 de setembro. 5 de setembro do ano passado. Por que eu coloco no segundo lugar? Porque o Violator também entra muito nessa onda de banda que a gente gosta pra caramba e quando a gente celebra a vida quando eles lançam material novo, né? E já tinha muito tempo, né? Tinha muito tempo que eles não gravavam, né? E musicalmente falando, também tem uma coisa que me fascina muito no Violator, é que eles são muito fiéis consigo. É muito legal você ter banda que é criada na base da amizade. Os caras que crescem junto, tocam junto, se suportam junto. Eu percebo isso muito no Violator, cara. São 4 amigos. Não são 4 camaradas que gostam de metal e tocam numa banda. Eles são 4 amigos e que aí também, por coincidência do destino, não gostam da mesma coisa, gostam de metal e tocam na mesma banda. Por que eu falo isso? Porque... Como é que é o nome do guitarrista? Eu esqueci. Agora tá de cabelo curto. Cortou o cabelo, tá de cabelo curto. Eu só sei o Pony. Não, tem o Batera, né? Que o apelido do baterista é Batera, mas aí é fácil. É o Cambito, se eu não me engano. Eu vou confirmar isso aqui. Mas esse camarada, se eu não me engano, ele morou um tempo no Japão. Até o último show que o Violator teve aqui foi com um camarada na guitarra substituindo. E eles deixaram bem claro que eles só iriam gravar material quando esse camarada estivesse em condições de produzir e tal, até porque em termos de riff, o próprio Pedro fala que ele que é o mastermind, né? Ele que é o cérebro da criação dos riffs. É o Capaça. O Cambito é o outro. É o Capaça, velho. E eles voltaram com um logo novo também, né? Voltaram? Eu não reparei isso não, é mesmo? Eles reformularam o logo, fizeram um logo mais violento, vamos dizer assim. Antes era estilo trechão, quadradão, agora ele tá mais violento, mais sangrento. É isso mesmo, é o Capaça. E por que eu cito? Porque quando você vai ouvir esse Unholy Retribution, ele tem essa essência musical que parece que o Violator não parou. Parece que ontem ele gravou um disco, hoje ele gravou outro. Quando eu falo da parte da criação, da trecheira. Só que aí quando você vai ouvir o Pony cantar, você percebe que a idade chega e não tem mais aquele vigor, né, de discos gravados anteriormente ali. Como o Violent Mosh. Violent Mosh é um EP, né? Tem um disco que eu sou fascinado por ele, velho. Que aí, de novo, também a mente não vai ajudar.
né? Isso Mas porque tava pra com o mim negócio é dos aberto discos... ali agora. Tá aberto, é que é mesmo, tá aberto. Tá aberto. Que pra mim é um dos discos mais importantes da história do thrash metal nacional, cara. Não é só de Violator que eu tô falando, que é o Chemical Assault. O Chemical Assault pra mim é o United for Thrash, Thrash, United for Thrash, Guilty. Eu acho o Chemical Assault uma das coisas mais perfeitas já gravadas no cenário nacional quando falamos de thrash metal. Só que não dá pra esperar um Chemical Assault em 2025. Eu acho que é de 2007, salvo engano. 2006, é de 2006. Então não dá pra esperar, os caras são 20 anos atrás, o time, a garganta tava diferente e tal. Mas ainda assim, mais importante de como tá o timbre da voz dele, que pra mim leva numa boa, é o que ele está dizendo. Violator sempre foi uma banda que se posicionou politicamente falando. E todo o ódio contra esse cenário atual, com idiotices extremas, se é que você me entende, está muito bem explicitado nas letras desse disco. Então, pelo contexto musical, pelo conteúdo lírico, por causa das letras, para mim é o segundo lugar. E dia 7 agora eles vão tocar aqui em Belo Horizonte, viu? Dia 7, vamos falar disso daqui a pouquinho. Ah, não, dia 7 não, dia 7 não é o que você falou, não. É porque os dois shows são no mesmo dia. Você tá zoando. Aqui, o velho também? Vai ter o velho e vai ter o Violator em shows diferentes no mesmo dia aqui em Belo Horizonte. Puta que pariu. Parabéns, hein, galera? Vocês brilharam, hein? Vocês juntaram tudo. E se eu não me engano, vai ter o Creatures também. Mas aí já é outro, né? É outra data, eu acho. É? Eu acho que sim. Depois a gente vê. Mas aqui, eu tenho que falar o meu primeiro, então, já né? emenda o seu primeiro. Já emendo o meu primeiro. O meu primeiro foi o quinto dele, velho. O meu primeiro foi o quinto dele, velho. É o velho. É o velho. Por quê? Deixa eu pegar a data desse disco aqui. Esse, sim, foi o disco que eu acho que eu posso dizer que foi o disco que eu mais ouvi no ano de 2025. Foi fevereiro, 25 de fevereiro. Teve tempo pra ouvir. Teve tempo pra ouvir. 25 de fevereiro de 2025, Vingando as Bruxas. Pra mim, não é só o melhor disco do ano, é o melhor disco do velho, né? Por mais que eu goste de Decrepitude de Sabedoria, né, dos discos anteriores ali, Retorno da Mesma Lua e tal, pra mim esse disco é onde a coisa tá redonda. Não tem nada que você possa virar e falar, olha, às vezes exagerou aqui num excesso de algo, ou faltou algo. É a dosagem correta. É o momento mais darktroniano do velho, né? Porque o velho, na minha concepção, tem uma influência bem interessante de Dark Throne e que traz essa coisa do black metal carioca, que está muito na fala, no sotaque carioquês de Duque de Caxias, né, o sotaque fluminense, então, do Caronte. E as letras, que é aquilo que ele falou, o encarte, nomes de músicas sempre em um tempo verbal, né? Matando, retornando, não sei o que e tal. Assim, pra mim, esse disco ele é perfeito do começo ao fim. E se eu for colocar porque eu disse que o disco mais foda gringo é o do Der Weg einer Freiheit, né? O Inern. E o disco mais foda brasileiro é esse do velho. Então, se eu for confrontar os dois, eu digo pra você, sem nenhum peso, que se eu fosse obrigado a escolher um disco só, no mundo inteiro, do ano de 2025, do ano, pra mim, é Vingando as Bruxas do velho, porque, puta que pariu. Muito obrigado aos Thiagos, aos outros parceiros, porque vocês entregaram aquilo que todo fã da sua banda espera e fica feliz por ter esse tipo de retorno. Esse com certeza foi o disco que eu mais escutei no ano também. E qual que é o seu primeiro? Judas Iscariotes, que põe esse disco em quinto. Não, por isso que eu falei, que a ordem ali não quer dizer é verdade, que é o melhor é verdade, que o outro. é verdade. Saiu bem. Já falei no início, mas não tem problema. E aí eu vou pro meu primeiro lugar, que, né, lembrando que a ordem também é uma banda que me influenciou muito na minha vida. E lançaram um álbum novo, uma banda que tá nativa tem mais de 20 anos. Os caras até fizeram um post esses dias lá no Facebook falando sobre isso, sem causar polêmica nem nada, que é lá de São Paulo, que é o Keiron. Pode Lançaram aí o Do Light at Opposite Slime. Banda de death metal também, brutal rolo death compressor. metal. Só rolo põe compressor. Um caminhão, tira o freio e manda descer a rua. Justamente. E aí é uma banda, entra no mesmo caso do Ofiola, uma banda que me influenciou muito como na vida, como músico, como metal. E agraciando o ano, lançando mais um álbum, banda que tá nativa há mais de 20 anos.
pra mim, assim, os caras na execução são muito bons, os caras também são brothers, são parceiro, por isso que eu coloquei aqui nessa posição. Eu tô tentando ver aqui, gente, quando é que vai ser esse show do Creatures em BH, porque tenho quase certeza que ele vai ser também no dia 7, cara. Não vai. É porque se for o que eu tô pensando, é um show que tá sendo anunciado aos poucos, só que o background ali é o Creatures. Que tem o Flagelador, o Face in Fear, o The Arpia, o background falou? Ali do... Não, que o nome da banda que você falou aí. É o Creatures. É o Creatures, não é? Parece outra coisa, hein? É no dia 3 de abril, cara. É 3 de abril? É. Vamos? Mas antes de ir, porque não posso deixar passar. Eu tenho 2 menções honrosas. Uma é justamente o Creatures com o Creatures 2 que lançaram, o Creatures 2, não sei como é que fala. Heavy metal, muito foda. Não é à toa que os caras vão tocar lá no Keeping True, que é um dos festivais mais foda que tem no mundo. Isso. E uma menção que, esse ano eu escutei muito porque eu fiz turnê com os caras e eu fiquei um mês escutando na cabeça sem parar, que é o split do Sex Trash com o Sodomizer, que é o Doomsday's Jams, que eu, querendo ou não, eu escutei muito porque eu rodei com os caras e aí a gente escuta todo dia, todos os shows e convive ali. Então, faço essas menções honrosas. Eu vou aproveitar também para fazer uma menção honrosa, então, ao Escrota, com o disco Blasfêmia, que assim como na linha do Inferno Nuclear, do Violator, que letras que te fazem pensar e questionam muito o que anda acontecendo na política brasileira, no comportamento masculino, que é um ponto, uma ferida que as mulheres do Escrota ou da Escrota pontuam bastante, né? Elas criticam bastante, né? Elas são muito veementes no combate ao machismo, à homofobia, todas essas coisas, e é um disco feroz nas letras, mas principalmente feroz nas músicas. Então, menção honrosa aí da minha parte para a banda Escrota, que lançou o disco Blasfêmia. Vamos lá, então. Não tô entendendo por que toda hora eu que tenho que falar primeiro o primeiro lugar do trem. Vou mudar essa, vou ver se eu mudo essa linha aqui. Eu comecei falando do velho na outra. Eu não lembro o que rolou aqui, mas eu posso começar, Vem cá, vamos comigo. Eu vou fazer, então, vamos com os melhores shows. Os melhores shows do ano de 2025. Eu vou com um show aqui, cara, que eu não esperava nada. Não esperava nada. E aí, gente, esses 5 shows que a gente vai fazer aqui, pode ser nacional, internacional, não tem problema, tá? Mas eu não esperava nada desse show. Era um rolê aleatório, porque era 0800, ali atrás do Minas Tênis. Do Minas Centro. Atrás do Minas Centro, estava lá também. Tava. Que é um lance um experimento, cara, que eu não imaginava. E eu dei uma despirocada no trem, velho. Um camarada do Japão. Como é que chama o trem Coreia. aqui? Coreia, né? Da Octopool. Coreia. Octopool. Eu pirei com esse coreano, velho. Esse camarada, na verdade, ele é o seguinte, acho que ele é francês, mas o personagem foi criado na Coreia quando ele morou e hoje em dia ele mora no México. Então uma loucura. O cara é do mundo. E reflete muito na música dele, cara. Reflete muito na música dele. Ele sentado no kit ali na bateria, com música eletrônica, com a parte gravada o acompanhando e um telão ao lado. Mas o que me fascinou foi a sincronia, a perfeição das batidas dele na bateria com o que era tocado, com o que era exibido, com o que era cantado, com o que era falado, e o tempo todo ele seguindo. E entrou numa onda de botar mangá, de botar não sei o quê. Teve uma hora lá que ele começou a botar uma lutinha, parecendo de videogame, e aí o cara começa a dar porrada e ele vai batendo devagar no vídeo, vai batendo devagar, e ele na bateria. Quanto mais o cara dá porrada lá, ele vai acelerando aqui, velho, mas uma perfeição. É porque ele controla o vídeo com a bateria. Eu tô achando que era cadenciado. O negócio é tão doido. Eu tô achando que o negócio era... Tudo bem, ainda continua muito foda. Mas continua muito foda. O negócio é perfeito. Mas tirou um pouquinho da fodice aí, velho. Porque tinha que ter muito ensaio pra ser sincronizado assim. Mas ainda assim, pô, velho, não, agora deu até assim, pô, achei que o cara tava arrebentando. Mas enfim, obrigado por me tirar desse mundo ilusório de que tinha um cara ninja que fazia uma coisa só, memorizando e cravando o trem, né? Mas ainda assim... Um delírio. E umas músicas legais, outras nem tanto, né? Mas pela experiência de algo inusitado, inesperado, quem organizou foi o Gabriel Herege, né? Do coletivo Metal Punk Overkill,
que vai vir aí qualquer dia desse, já convidei, ele topou, e que me pegou de surpresa, e eu só saí dali pra ver a cripta, porque na mesma noite tinha cripta. Mas eu só saí dali porque um brother falou, velho, tô com o ingresso sobrando, vamos? Falei, então tá, vamos. Aí de lá eu fui pro outro lado. Mas que show foda, que experiência. Não é nem tanto um show, nem tava tão cheio assim, né? Mas que experiência, cara. É um show, É um né? show, é uma apresentaçãozinha ali. Mas que experiência legal, meu quinto lugar. Foi totalmente inusitado. Eu até coloquei esse show como uma minha menção honrosa, então já falou te dele. derrubei. Não, já falou dele, então já falo que ele é a minha menção honrosa. Tem outro também, aguardem. Você me derrubou no velho. E aí, o meu quinto lugar, eu coloquei uma banda aqui, que provavelmente eu vou falar o nome errado, mas é o Kanonenfieber. É uma banda alemã, que, né, temática ali de guerra, principalmente Primeira Guerra Mundial. E eles fizeram um show lá em São Paulo, agora no final do ano também. E só que, pô, a banda tem a sonoridade da banda eu acho muito boa, um death metal, um pouquinho melódico, mas é um death metal ali, porrada. E eles fazem, vendo o show, né, nunca tinha visto, só escutado, eu vi que eles fazem bem uma performance também, então os caras são bem performáticos no palco, troca de figurino várias vezes, eles tocam mascarados com roupa de Primeira Guerra, né? Então aí eles, uma hora tá tocando como se fosse roupa de Primeira Guerra do frio, depois roupa de Primeira Guerra os caras mais... tô na cantina... E fica fazendo aquele teatrinho ali no palco, mas assim, coisa muito, muito bem feita. Mas o som é bem massa. E o som é bem massa, assim. É uma banda, ao meu ver, bem comercial. Pô, não posso deixar de falar isso, mas é uma banda que me agrada. E o som massa, assim. Então, eu vi esse show e coloquei no meu quinto lugar. E qual que é o seu quarto lugar? Aí o meu quarto lugar. Aí, só dar um adendo aqui, que eu não vou falar aqui de grandes festivais que eu presenciei. Beleza? Então... Brutal, Setembro Negro. Eu vi alguns festivais fora do Brasil também. Esses eu tô deixando como... Não vou citar esses, porque eu acho que festival grande, assim, é uma outra pegada, né? Então eu tô... Ele tá sendo cruel com as bandas que tocaram no festival, a verdade é essa. Apesar de que eu vou falar de festival aqui, mas festivais menores. Entendi. Porque, mas não é o melhor festival que você viu, é porque é o seguinte, eu vou confessar aqui que eu entendi um pouco errado. Quando falou de show, eu pensei, tipo assim, show como o evento, e não como, tipo, um show dentro do festival. Vai dar tempo de você aproveitar dentro do que você escreveu, você uma banda aí. Sim. Mas no meu quarto lugar, eu coloquei aqui o Carcass. Pô, que é uma banda death metal, assim, uma das maiores influências, né? Referências no cenário mundial. Eu nunca tinha visto e, assim, pra mim foi uma experiência, vamos dizer assim, fantástica. Foi só o Carcass, então foi um show direto. Pô, os caras tocaram mais de uma hora aqui em BH. E sabe quando você tá vendo uma banda no palco tocando com gosto? Tipo assim, a banda tá feliz. E depois de tantos anos, né? Pelo menos é o que me passaram, né? Isso é legal. Anos. A primeira vez que o Carlos tocou aqui, eu vi, deve ter, sei lá, 2007, 2008. Esse eu nem fui, essa foi a primeira vez que eu vi. E é uma banda, tem uma influência também, e eu tive esse prazer de ver. Então fica aqui no meu quarto lugar. Meu quarto lugar é para uma banda ainda mais veterana do que o Saxon. E aí também indo para a esfera do heavy metal tradicional. Por quê? Eu tenho uma neura comigo assim, velho. Porque para mim o que mais me incomoda, por exemplo, esse ano eu faço 50 anos de idade. Pô, velho, você tá ficando velho e tal, não sei o que. Não, velho. Não, cara. Envelhecer é doido demais, velho. É doido demais. O que é paia de envelhecer é que você vê pessoas que você gosta, que você admira e até mesmo que você ama, quando é muito próximo, morrer. Pessoas morrendo. Porque elas são mais velhas que você. E aí, então, é natural a tendência de quem for mais velho, né? Mesmo com esse mundo violento que a gente vive, ir primeiro. E quando chega uma banda igual o Saxon, que tá com mais de 50 anos de estrada, ainda fazendo turnê e entregando um heavy metal clássico por excelência, eu tenho que colocar na lista. O Saxon tocou em BH de novo, né? No Mr. Rock, com um set maravilhoso. Eles tocaram The Eagle Has Landed, que é uma música lá atrás, os primeiros discos ali, e se eu não me engano, do Power and Glory, que é, assim, você vê os caras tocar com o mesmo vigor, um som que eles fizeram há tanto tempo,
com o Billy Bifford, com Biffy Bifford, que pouco depois internou de novo por bizil no coração. Então, assim, os caras que já estão, assim, realmente descendo a ladeira e aquela coisa assim, vai tocar em BH? Eu vou, velho, eu vou. Uma das tristezas que eu tenho, não foi esse ano, foi ano passado, foi o Uriah Heep ter tocado, eu não consegui ir. Porque é isso, essas bandas setentistas ali, que quando ainda estão em turnê, velho, se você gosta, faz um sacrifício, porque toda última vez pode ser a derradeira. A última vez que eles tocaram aqui pode ser a última vez que eles tocaram mesmo, né? Eu sempre penso isso. E foi nessas que eu vi Dio, vi Ozzy, vi cara, vários e mais de uma vez. Mas mais eu não vi o Saxon. E um exemplo, vou sair do metal, tá? Vou pro futebol, mas o Pedro é atleticano também, vai entender o que eu tô falando. No final do ano passado, teve um Galo e Vasco, último jogo do Campeonato Brasileiro. Ali a gente já tava vendo o desenho do que poderia vir a acontecer com o Hulk. E aí um amigo meu foi, e eu não fui porque eu tava no plantão, e ele falou assim, velho, eu vou, porque eu tô sentindo que é a última vez que eu vou ver o Hulk jogar no Galo. E eu não sei como é que tá o andamento da novela até isso aqui ir pro ar, mas a tendência é que realmente ele tenha sido o último jogo que ele assistiu. Não, parece que finalizou com o Fluminense lá, não vai rolar não. Tomara que seja isso, porque até agora eu continuo com o pé atrás, né? Mas enfim, e se não for, mas é a máxima, né? Aquele pensamento as coisas estão chegando no fim, aí voltando pro metal, por isso eu coloco o Saxon na minha 4ª posição, porque eu até vi bandas que eu gosto mais do que o Saxon, mas pela representatividade, por ter alguém tão longevo na cena, vindo na minha cidade, na nossa, né? E entregando um show daquele, não tem como deixar de mencionar. Com certeza. Eu penso igualzinho, assim. E igual eu falei, e é por causa disso que eu vi vários caras pouquinho antes de morrer. Pouquinho antes. Agora sou eu? Agora eu sei com o 4º. 4º lugar. É 4º? Você falou não, terceiro lugar. Então, peraí, eu falei o Carcass foi meu 4º. Aí você falou o Saxon agora o 4º. Então eu tenho que falar o terceiro. Então você fala o terceiro. Deixa eu pegar minha cola, qual que é o meu terceiro, velho. Meu terceiro lugar... sim. Aí eu voltando para os Estados Unidos de novo, hein? Meu terceiro lugar foi para uma experiência sensacional que eu tive, meio que inusitada, porque eu fui para visitar um amigo, e aí lá em Jacksonville, onde ele mora, abraço Mike, sangue bom, e aí chegando lá a gente pesquisou e descobriu que estava tendo uma turnê pelos Estados Unidos de 3 ícones do thrash metal norte-americano, Hyrax, Sacred Height e Dark Angel. E eu vou colocar em terceiro lugar o show do Dark Angel, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu viria Dark Angel em formação representativa. Além do Gene Hoglan na bateria, tinha o Ron Reinhardt, que gravou, por exemplo, Live Scars, né? que era um camarada que tinha entrega e participação da fase áurea da banda. Não gravou o Darkness Descends, mas gravou o Live Scars e mais um, que eu esqueci o nome aqui agora. Aqui os dois melhores, na verdade, são esses, Darkness Descends e Live Scars, né? Mas o Have Arrived também é massa, mas eu acho que esses dois são mais legais. E ele tava ali, cara, ele descia do palco, conversava com todo mundo, com a banda tocando, velho, descia, cumprimentava e tal. Uma experiência fodida, e entendi que show de metal é o mesmo no mundo inteiro. É o mesmo no mundo inteiro. Headbanger é o mesmo no mundo inteiro. Claro que tem suas peculiaridades de língua, de alimentação, de clima, mas a reação dele quando vê uma banda tocando é a mesma. É a mesma. E o som também, né? Os clássicos que eles tocaram e tal. Meu terceiro lugar vai pro Dark Angel, que eu tive a sorte de ver lá nos Estados Unidos. Boa. E o seu terceiro Meu agora? Terceiro lugar. Aí eu falei que não ia falar de festival, mas aí eu tava citando os grandes. Mas eu vou colocar um festival que teve lá em Sete Lagoas, que é o Underground Noise Fest. Foram 2 dias de festivais, teve diversas bandas. Miastenia, Velho, o Sangue de Bode, o Hell Train, Podridão. Então, assim... Eu não fui nesse negócio, então nem lembro, velho. Foi um festival com várias bandas regaçando, e teve todo aquele negócio, vai pra Sete Lagoas, cidade do interior, encontra a galera, fica de um dia pro outro, galera horrorizando na cidade. Então foi um evento, um festival gratuito,
A entrada, né? Porque pra poder chegar lá, claro que tem uma gasolina, tem um hotel, aquela coisa toda. Mas foi um festival muito, muito doido. Encontrei várias pessoas lá, então uma troca de ideia, material que adquire, o todo, entendeu? O todo. Fora as bandas também que tocaram, que foram muito massa. Teve uma outra banda lá que, se eu não me engano, chama Spectro. Eu não conhecia, uma banda de heavy metal muito boa. Dentre outras também. Cita uma banda aí pra você colocar em terceiro, se fosse pra citar uma banda, um show. Se for. Nesse aqui eu colocaria. Pô, teve o Podridão, teve o Velho, teve o Harry Train, fica complicado. Pô, mas eu acho que talvez ali como eu não vou falar do Brutal e outras assim, eu acho que eu ficaria com o Podridão ali. Podridão. Então, apesar de que, na verdade, eu vou trocar. Porque eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar e não conhecia o Sangue de Bode, que é uma banda lá do Rio de Janeiro. Sim. E o show deles, assim, foi um show que eu achei muito massa. Eu gostei pra caramba do som da banda, depois eu escutei pra caramba durante o ano. Então eu vou colocar aqui o Sangue de Bode pela novidade. Terceiro lugar. Então você vai pro seu segundo. Aí o meu segundo lugar. Aí eu entro em outro festival, mas aí eu vou especificar uma banda dessa vez. Que é o Março Maldito que teve. E aí foram, se eu não me engano, 5 bandas. Corpse Grinder, Luxúria de Lilith, Bewitted, Disaster e a banda do camarada que morreu. Sacramento. O Sacramento, o cara veio aqui, tocou, pouco tempo depois o cara morreu. E aí... Esse festival foi o festival... Aí sim, se a gente tivesse falando de festival em 2025, acho que só perde pro Setembro Negro. Que esse daí foi foda. Justamente. E aí, então, pra falar de uma banda, eu vou falar de uma das bandas que eu mais gosto do mundo, da minha vida, assim... Pô, se eu puder ver todo final de semana eu viria, que é essa aqui, ó, o Disaster, que tá aqui na camisa aqui. Pô... Show maravilhoso. Perfeito, do começo ao fim. Do começo ao fim. O Disaster não tem erro. Eu já vi algumas vezes, já vi aqui, já vi fora. E fora isso, pô, os caras, velho, eles são uma simpatia. Eles são gente boa, os caras são headbanger de verdade. São. Então, tipo assim, pô, o Disaster é uma banda, sei lá, na minha opinião, uma das bandas que mais influencia bandas e headbangers. E aí, quando você tá no show dos caras, você conversa com o cara, é como se você fosse amiga há anos ali. Parece que eles não têm, assim, né? Claro que eles têm, mas parece que eles não têm noção o tanto que a banda deles é foda, é influenciadora e se não fosse eles, muita coisa não teria. Mas claro que tem noção, né? Mas os caras são gente boa e tá ali junto com a gente do mesmo jeito. É isso. Ó, esse foi o seu segundo. Meu segundo. Então, festival com destaque pro Disaster. Você já falou o terceiro e o segundo, né? Falei o terceiro e o segundo. Então agora eu falo o segundo. Você fala o segundo. Depois eu falo o primeiro. Não, velho, eu não sabia que ia ser tão difícil essa regra que eu criei, não, velho. Ele inventou isso. Não, velho, que perdido. Isso, cara. Putz grila. Meu segundo show vai lá pro Setembro Negro. E aí, com a mesma dificuldade que o Pedro teve pro Underground Noise Fest pra definir uma banda só de um evento fudido, eu também tenho a mesma dificuldade, porque o Setembro Negro trouxe pérolas atrás de pérolas, né? A ponto de ter Tom Warrior tocando Celtic Frost, de ter Candlemas, né? De ter bandas que a gente não tinha costume de ver, como por exemplo Imprecation, e por aí vai. Mas eu vou com Darkner, Norton, Slaughter Kurt, porque esse show, pra mim, ele foi uma hipnose. Ele foi um transe coletivo, e entenda quando eu disse transe, tá? Não, cuidado com a vogal aí. Foi um transe coletivo, todo mundo ficou em situação ali de acachapado, vendo aquela mulher tocar, cantar, gritar, urrar, gemer, sonoridade, atmosfera, clima, o som perfeito, set bacana. Então, meu segundo lugar vai pro Darkner, Norton, Slaughter Cut, porque você tava lá, a gente já falou sobre o Setembro Negro aqui, né? E tanto eu, quanto o Pedro, quanto a Tati, achamos que esse show foi o show mais foda do festival, e pra mim tá em segundo lugar. E pra você, qual que é o seu? Aí você fala, emenda primeiro. Na minha concepção de evento, tirando os festivais, aí eu deixei de fora esse daí, mas... Poderia fazer menção honrosa. Né? Não, mas aí eu concordo. E meu primeiro lugar, então, vai para o Disaster em BH, porque essa era a segunda vez que o Disaster tocava, e na primeira eu não pude ir,
né? Lá atrás, foi 2005, salvo engano. Armazém. Foi 2005, salvo engano, que era a turnê do Angel Horror, que pra mim, se eu fosse obrigado a escolher um, é o disco mais legal, se fosse obrigado, porque pra mim todos são fodas. Mas se eu fosse obrigado a escolher um, seria o Angel Horror, que por incrível que pareça, não é com o Occultan no vocal, né? É o primeiro disco com o Satanic nos vocais, que é quem cantou agora também. E o set desse ano não teve nenhuma música do Angel Horror, que me deixou um pouco frustrado, mas não a ponto de tirá-lo do primeiro posto do show mais foda que eu vi no ano de 2025, independentemente de onde seja. Eu tive nos Estados Unidos, tive em São Paulo, tive em BH e por aí vai. E pra mim, esse foi o mais foda primeiro. Foi um resgate de uma banda que eu gosto pra caramba que não tinha visto ainda. Né? Tipo assim, pô, velho, você não viu o Desastre até hoje? Não vi, cara. Quando eu tô com o MBH aqui, eu não tava, tal, não sei o quê. Pois é, então agora tá na hora de ver. Foi um ambiente legal que só tinha chegado, só tinha gente assim, ô, velho, aquele tipo de banda que tira a galera da catacumba. A galera não vai muito no direto, mas sai do esgoto pra ver. Né? Aquela banda que você olha pro cara e vai assim, essa você veio ver, né? Não, essa aí eu vim. Então teve uma atmosfera muito legal. O preço do ingresso, porra, velho, tava muito em conta, porque eram bandas espetaculares e que você tava pagando nem 15 conto pra ver cada uma. Acho que foi R$70 o ingresso. Foi um evento... R$70 o ingresso, com preço bom pra caramba. Bem organizado. Se eu não me engano, foi o último evento que o Márcio Siqueira fez, que ele né, aposentou aí dos shows, das produções de eventos, e ele fechou com chave de ouro, salvo engano, tá? Mas acho que teve um do metal depois, se eu não me engano. Não, Não tem negócio do metal? Dia do metal? Teve não, um dia do virada... metal não, para com isso. Ninguém foi dia do metal, que isso é uma palhaçada. Teve uma virada do metal que ele fez. Isso, virada do metal. Ele fez esse, ele fez o salvou ali, o Mystify e tal, que eu vou até falar disso aqui. Mas eu acho que a virada do metal, acho que foi o último então, né? Acho que foi o último, então foi antes, foi depois o Márcio Maldito. Porque o Márcio tumba com o Márcio fazendo a produção local. O virada é ele mesmo que fez. Até porque os dois romperam, ter toda aquela história lá e tal. Então assim, foi um evento espetacular. Eu acho que foi o festival do ano na capital mineira. Aí sim, menção honrosa para o Brutal Devastation, que esse ano foi com 2 dias. Pedro estava na produção trabalhando também, sabe quão difícil foi fazer e quão perfeito ficou na hora da entrega. Mas o Márcio Maldito, para mim, foi um evento assim que vai ficar na minha mente, especialmente pelo desastre. Essa camisa aqui, por mais que seja da capa do Arts of Destruction, tem a data atrás, que é o que a gente gosta, camisa você vai no show, você não liga muito pra estampa, não. Tem que ter a data atrás. Tem que ter a data atrás. Essa aqui tem. Por isso que eu vim com ela, porque pra mim foi o show do ano que eu vi em 2025. Qual que é o seu primeiro lugar? Aí o meu primeiro lugar foi um show que eu vi lá em Berlim, que é que eu tô usando aqui também, que tem as datas atrás, viu? Tem data atrás. Tem que ter, senão não compra. Que é uma banda dos Estados Unidos, que é o Antichrist Sieg Machine. São 2 caras, batera vocal, né? Batera faz vocal e o guitarra. E, pô, é o quê? Um brutal death metal, war metal? Aí entra naquela discussão que a gente teve antes aqui, de definir o estilo de banda, mas pra mim é um brutal death metal / war metal. E é uma banda que, assim, eu não esperava que eu fosse ver, nem tão cedo. E aí, coincidiu de eu estar lá em Berlim, os caras iam fazer um show e aquela coisa toda, e fui no show. E pra mim foi o melhor show do ano que passou. Foi esse o melhor show que eu assisti. E aí, eu tava até a gente conversando aqui, né? Agora, né? Enquanto a gente tava falando aqui, eu até lembrei de um show que teve em BH. Agora é só devagando um pouco. Pô, esse ano tocou Dayside em BH, né, cara? Tocou Dayside, velho. Tocou Dayside com o Behemoth, né? Com o Behemoth. Eu não fui nesse show, mas... Eu também não fui. Eu tava voltando de São Paulo. Não deu pra ir. Eu só lembrei dele aqui. E aí eu vou fazer uma menção honrosa, né? E a gente até acabou de falar do Márcio. Foi até um evento... A gente teve um evento lá que tem em São Paulo, da Med Produções, deu aquela confusão toda, todo mundo já sabe. E aí, pra salvar um pouco as bandas, o Márcio fez um Mystifier aqui em BH, que ia tocar no evento, mas uma menção que eu quero fazer é uma banda que veio junto, que é uma banda mexicana,
que é o Pode crer, eu fui lá. Suicidal Nazaré. Eu fui lá, o cara com as costas todas estouradas, o cara toda arrebentada. Que show te foda, chicoteando. velho. Que show foda. E aí eu faço essa menção honrosa porque é uma banda que eu não conhecia, não esperava nada. Eu também não, entregou muito. Fui pro show lá, Mystify, aquela coisa toda, me deparei com aquela loucura lá. Então eu faço Bem essa lembrado, menção cara. honrosa. Bem lembrado. E foi bem um show lembrado. no começo do ano. Eu quero fazer uma menção honrosa pro Hellway Train, que tocou junto com o Gutalax, e que lá no Caverna, e que foi um show assim. O Hellway Train, eu acho que ele tá num dos seus momentos mais legais da carreira. Assim, com certeza. Né? Com certeza. O Mark tá cantando tanto, não só no Hellway Train, como no Creatures. Isso. Tanto que eles vão até tocar na Europa, né? Nesse festival Keep aí, True, né? pô, festival mais doido Keep que tem. True, tradicionalíssimo. E naquele show ali ficou bem claro assim: olha, os caras estão no seu prime. Eles estão no momento assim de, vamos manter isso daqui, porque se a gente manter isso daqui pro resto da carreira, já tá bom demais, é só não perder o ritmo. E com o Gutalax, né? Que é uma zoeira do caralho, que é uma coisa divertida, você não pode preocupar com performance técnica, não sei o quê, os caras fazem um gore grind da zoeira lá, que só canta literalmente merda, porque as letras só falam de cocô, né? Assim, se você lê, né? Porque no show ele não fala nada. Você não tá nem aí, só viu? Ele nem fala nada. Só canta igual um porco cantando, se desse o microfone um pouco, seria vocalista cantando. Mas é divertido, é engraçado, é bacana, e a música é legal. E é agressivo. Não deixa de ser agressivo. Então, vou fazer menção honrosa pra esse fest aí, que teve Hellway Train e Gutalax, cada um com sua peculiaridade, que me agradaram bastante os dois. Acho que a gente fecha esse ciclo aí de 2025. É claro que, sempre quando eu falo de lista, sempre, e aí se eu assistir isso daqui de novo, eu vou pensar, putz, velho, por que eu não falei daquela Igual eu lembrei apesar de eu não ter ido, é um show que, Dayside com Behemoth. Quem foi pode com certeza botar nessa lista. Malevolent Creation com Chris, não tocou aqui também. Teve muitos shows. Muita coisa banda, muita coisa legal, quer dizer, e que a gente, por um motivo ou outro, não foi, né? Mas que tocaram aí, e você também deve ter sua lista. Se quiser colocar nos comentários aí embaixo aí, fica à vontade que a gente interage. Agora a gente vai para o momento peido na farofa. O que é o peido na farofa, Oswaldo? É o que teve de ruim na cena metal, que você classifica como aquilo que mais te decepcionou, entristeceu, emputeceu. É algo negativo da cena que tem para todos os lados, para todos os gostos. Ô, Jaué, fala o seu peido na farofa do ano de 2025. O meu, assim, é uma fatalidade, na verdade, né? Mas eu vou fazer menção honrosa do peido da farofa também. Tem menção honrosa? Que eu fui pensando e lembrei. Mas é uma fatalidade. O Eric Under, que é um cara da banda Cobalt, lá dos Estados Unidos também, que é uma banda que entra naquele mesmo patamar, que é uma banda que eu quero ter tudo, que eu gosto pra caramba, influência pra caramba. E a banda era basicamente ele faz tudo na banda, ele só não era o vocalista. Então era ele tocando todos os instrumentos e um vocalista. E aí o cara morreu, cara. É uma merda, assim, o cara que peido novo, cara novo, acho que ele devia estar ali na faixa dos 40 anos, assim. Morreu de quê? Cara, nem sei te falar. Mas ele aí tava doente, algo assim? Ele morreu, não, foi uma coisa assim, totalmente inesperada, assim, eu até acompanhava, assim, muito pouco em rede social, porque não postava nada, mas aí um cara que tocou baixo em tal turnê eu tinha, então você acaba vendo uma coisinha ou outra que os caras postam, ele tá no fundo e tal, o cara morreu, então não sei se ele já tava doente, o que era, mas pra mim foi uma coisa que me pegou de surpresa, e é uma banda, que eu nunca vi, eles faziam, de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, não lançavam muita coisa, faziam pouquíssimos shows, e aí infelizmente é uma banda que eu vou morrer sem ver. E aí eu quero fazer 2 menções honrosas de peido na farofa. Faça! Rapidinho, eu fui lembrando aqui durante a nossa conversa aqui, hein? Uma é, assim, não vou entrar em polêmica, mas uma foi o show do Glenn Hughes em BH, que... Ele passou mal, né? Desidratou. Passou mal, e aí... Tocou 5 músicas, eu acho. Tocou 5 músicas, saiu do palco, e aí os outros músicos e bandas de abertura terminaram, mas aí quem pagou pra ir, aquela coisa toda... Peidou na farofa. E aí, assim, né, ok, o cara já é um cara idoso, né, ele até fez um post que eu vi ontem, que ele cancelou todos os shows de 2026 por causa de questão de saúde,
Mas assim, uns dizem que bebeu muito café, foi no Mercado Central e tomou cachaça, comeu queijo, calor. Mas o cara fez o show normal em São Paulo, no Rio, lá, só aqui que não fez. Então, assim... A BH destruindo os outros. Não vou entrar no mérito se passou mal, se abusou, se foi o calor, mas foi um peido na farofa. Certo. Pra quem estava lá e pagou o ingresso, não teve reembolso. E um outro é um festival que teve nos Estados Unidos, que eu até fui. Esse que aí é foda. o Metal Threat, que era um... Isso é um peido coletivo na farofa. Era pra ser o festival, assim, um dos melhores festivais do ano, que só tinha banda, assim, altíssimo nível. E aí, né, o nosso querido governo norte-americano começou a não dar o visto para várias bandas do mundo todo, inclusive banda do Brasil e tudo mais. Eu ia até, né, fazer uma apresentação, uma oportunidade aí. E aí, sei lá o que aconteceu com o cara lá, o organizador do festival, que ele, sei lá... ele chutou o pau da barraca. Invocou, falou, já que nenhuma banda pode entrar nesse país, então eu vou colocar as bandas que eu quero. Por um lado foi até bom, porque aí a gente vê a índole das pessoas, e aí ele recheou o festival de bandas duvidosas, vamos dizer assim. Nazi! Temáticas, né, não legais. Que não condizem muito com os primórdios do metal. Isso, e aí, por isso, outras bandas acabaram também não tocando, e aí... E aí você teve contato com um público diferente. Aí assim, foi uma experiência que eu não recomendo a ninguém, eu acabei indo, né, fui um dia no festival, aquela coisa toda, já tinha passagem, aquela coisa toda... mas um festival que tinha tudo pra ser um dos melhores do ano, acabou... Foi, assim, teve bandas ainda que tocaram, bandas boas, bandas de metal mesmo, mas aí entraram várias outras, assim, que deram uma declinada. De então, vertentes nacionais socialistas, isso, justamente. se é que você nos entende, e aí, em que os caras foi... tocando e os caras fazendo gestos, cantando raio não sei o quê... É a pelada do alemão. Justamente. A pelada alemã. O povo norte-americano, ele também tem alguns, né? Não muito, né? Muitos tem bem essas ideias também. Então, assim, uma experiência que eu não recomendo e foi um grande peido na farofa, que o festival foi lá pro lixo. O meu peido na farofa, eu falo com muita propriedade porque é o festival mais foda da América Latina, e que esse ano de 2025 peidou feio na farofa com uma proposta que nunca tinha sido feita antes, que foi fazer o tal do Palco Infernal no Setembro Negro. Para mim, esse é o peido da farofa do ano, porque colocando dois palcos para tocar, sendo que um deles minúsculo, que não cabia praticamente um terço do público que comprou ingresso para acompanhar todas as bandas, e obrigando o headbanger a escolher, coisa que ele não tinha feito antes. Isso pegou o público de surpresa. Eu perdi bandas que eu queria ver, eu não vi Incantation, né? Eu não vi os gregos Varatron. lá, Varatron, entendeu? Que são bandas que eu queria muito ver. O Incantation já vi várias vezes, mas o Varatron não tinha assistido ainda, não tinha visto ainda. Então acabou que eu não vi, porque se eu descesse, eu ia perder outras bandas que eu queria ver no palco de cima. Então, essa obrigação de escolha. E aqueles que escolheram descer tiveram uma péssima visão, porque o palco rebaixado, o ambiente fechado, muita dificuldade para ver o palco. Então ficou assim uma bagunça que eu torço para que nunca mais aconteça. Vai acontecer ou não? Não sei. Se acontecer, eu vou estar lá. Eu não vou deixar de ir, porque, como eu falei, é o festival mais importante ou mais legal em termos de curadoria do Brasil, quiçá da América Latina, como eu disse. Mas nesse ano de 2025, um ponto muito negativo que não manchou por completo, porque teve muita banda foda tocando. Suplantou essa questão, mas que é um peido na farofa clássico, fica a marcação. E eu também, para ser óbvio, né, para não ser tão assim restrito, eu vou ser óbvio também com a menção honrosa, porque a gente não pode deixar de falar aqui da morte de John Michael Osborne. Porque a morte do Ozzy Osbourne em 2025, ela deixou todo o headbanger de luto. Todo o headbanger de luto. Todo. Até quem nem é headbanger, velho. Até quem gosta do Ozzy Osbourne, no The Osbournes, nas coisas fora do metal, até essas pessoas. Eu tenho amigos aqui da rádio, velho, que sentiram a morte dele e nunca ouviram Ozzy Osbourne. Pela figura que ele virou. Né? Pela figura que ele virou. Mas pra nós, você que tá aqui até agora, você é metal, velho. Não tem como, eu sou ouvinte do Oswaldo na Itatiaia, eu vou ver o que ele faz 2 pesos sem medida. Com 10 minutos eu falando aqui, ele vai cansar.
porque não é a praia dele, não vai acompanhar tanto. Então você tá aqui até agora, você sabe o que eu tô falando. Você também ficou de luto na morte. Na verdade, talvez esse luto esteja até hoje, né? E vai te acompanhar Muita pro resto da gente tá vida. de luto até hoje. Então também não tem como fazer essa menção honrosa ao peido na farofa, que foi a morte de alguém que viveu muito bem a vida, e Zé não pode reclamar, curtiu muito, virou referência de muita coisa. Transformou o rock and roll e o heavy metal, né? E teve uma morte, por que não dizer, linda. Porque ele queria se despedir do público, subiu no palco, montou a esposa dele criou um mega evento, e poucos dias depois ele falou assim, ó, missão concluída, fui. Ozzy Osbourne, muito obrigado. E aí então, fica assim, ô Jaué, que 2026 mantenha o nível de 25. Já tem muita coisa sendo anunciada aí, com certeza vai manter sim, viu? Se não for, acima. Você fraga uma banda chamada Obsessed? Já ouvi falar, viu? Você tem um baixista lá, né, velho? A galera lá é meio doida. Aqui, ó, eu tô brincando porque o Pedro toca no Obsessed, tá aí, pra quem não sabe, tá? Quando é que vai ser aqui, ó? Dia 7 de fevereiro. Satanic Hellbangers Festival, Extreme Brazilian Metal. Vai ter o Feretral do Rio de Janeiro, que é uma das 1.500 bandas do Thiago Splatter, que é o batera do Velho, né? Vai ter o Velho, claro, né? Porque quando o Velho toca, tem que ter uma coisa... Porque o Thiago é assim, velho. Ele vai pra noite, toca em 2, 3 bandas, pra ele é normal. Bateria não cansa ninguém não, né? Você toca sentado? Toca sentado, velho. Que mais que é isso aqui? O Justabelli, né? Black Death Metal de Diadema. Crucibulum, que é daqui de BH, o Obsessed. Abraço aí, cabelinho. Demon Noise. O Baphomet, que, pelo que eu tô entendendo aqui, eu até conheço o fundador, que é o Mauro, vai estar aí debutando nesse cenário, digamos assim, né? Que é uma banda um pouco mais recente também. Dia 7 de fevereiro, vai ser aonde aqui? Ó? Na área 51. Na área 51, na Contorno. Perto do Mr. Rock, né? Quase perto do do Mr. lado, Rock. um quarteirãozinho 7 de fevereiro, 7 horas da noite, ingressos a R$50. E aí, qual que é o lance disso daqui? Fudeu a bicicleta, porque vai ter também, na mesma noite, o Violator tocando no Caverna. Como é que nós vamos fazer para desembolar isso aqui? Não sei. Porque, olha só pra você ver, olha o meu drama. Eu citei o melhor disco de 2025 e citei o segundo melhor nacional. O primeiro é o Velho, o segundo é o Violator. O que eu faço? Não sei. Aí você vai pra ver o Obsessed. Ô Pedro, vamos torcer então para que 2025 as coisas continuem caminhando na fomentação do metal, porque 2026. Desculpa, 2026, perdão, 2025 mais um. 2026 as coisas continuem caminhando como foram em 2025, porque eu acho que, por mais que são muitas bandas sendo criadas, muita falação de asneira sendo dita, muita coisa que dá uma certa preguiça, mas na sua essência o metal continua forte. Com certeza. Quem fala muito, na verdade, você nem vê ali no pé do palco, né? Então, pra mim, o que importa é quem tá ali fazendo acontecer. Público, banda, produtor, banquinha de venda, isso daí. Você tá falando na internet, isso aí eu não tô nem vendo. É isso aí, meu caro. Então, muito obrigado pra você que ficou até aí. Dá um sininho aí, né? Daquele joinha para no sininho não, é o joinha, né? O sininho é pra ativar a notificação, né? Pode ir também, mas curte, é o canal comenta e compartilha. É o canal Pop, né? O Itatiaia Pop. Talvez o Itatiaia Pop não te apeteça na sua plenitude, porque ele pega tudo da cultura pop, de arte, de música, entretenimento em geral. Então dá só um sininho aí, clica só no sininho aí, tá de bom tamanho e siga aí @Osvaldo Diniz, @Pedro Jaué, como é que é? Jaué de Pedro. Jaué de Pedro, vai no Instagram aí, a gente pretende trazer algumas novidades para 2026, esse é o primeiro 2 Pesos Sem Medida do ano, aguarde, teremos alguma coisa aí que eu não faço a menor ideia do que seja, mas tô com essa intenção de trazer algo diferente. Jaué, obrigado então, meu irmão. Até a próxima. Que agradeço. Jaué já é figurinha carimbada, daqui a pouco ele volta aí. Obrigado por você que ficou até agora, meu caro, minha cara. Oh, fucking hey, oh!